Bom, meus amigos, é o seguinte. Acabei de cortar o cabelo aqui. Estou na rua General Pereira da Silva, em Caraí, município de Niterói, no Rio de Janeiro. Estou aqui no epicentro comercial de Niterói. Aqui tem as lojas mais sofisticadas de Niterói, ou seja, os pontos comerciais. Eles são muito disputados e muito caros também. O companheiro que tem uma loja aqui e aluga, de fato, realizou um bom investimento, porque comprou a loja e está alugando, ou então porque ele herdou a loja, como tem vários amigos meus que herdaram, inclusive nunca trabalharam na vida porque os pais deixaram para eles. Enfim, é direito deles. Então, vivem de renda, é uma boa renda, porque, como eu falei, é caro pra caramba. Bom, mas a conversa, ela é sobre seleção brasileira, já que hoje nós temos um jogo importante. Copa do Mundo vai começar agora em junho, então a seleção brasileira, que em outrora era um tema muito importante, nessa época, inclusive, já haviam começado, alguns anos atrás, acho que até 2002, talvez não, mas em 98, com certeza, a sociedade inteira estava mobilizada para enfeitar as ruas. Essas ruas aqui, talvez março, eu não sei, mas a partir de maio, mas com certeza as mobilizações, as articulações para que nós vivêssemos a Copa de fato e apoiássemos a nossa seleção, uma vez que nós somos o país do futebol, elas já haviam começado. Os grupos das ruas já estavam se mobilizando, promovendo reuniões, tinham concursos, inclusive nas ruas, concursos promovidos pelos jornais, o Dia, o Globo, tinha um jornal antigamente aqui no Rio de Janeiro, que era o Última Hora também, Jornal do Brasil. Então, realmente tinham vários concursos até, e todos nós queríamos que as nossas ruas ficassem enfeitadas. Tudo bem? Haviam pedágios, olha só se isso era possível no dia de hoje. Nós fazíamos pedágios até. Esticávamos ali uma corda, parávamos os carros, e aí pedíamos uma contribuição simbólica, 50 centavos, R$1. Em outras épocas a moeda não era nem R$1, era cruzeiro, enfim, fazia isso desde criança. Agora eu já estou aqui na rua Moreira César. Esse pedaço aqui de Niterói, então, esses pontos são caríssimos. Bom, enfim, nos dias de hoje não ia dar para fazer. Por que não ia dar para fazer? Porque, sem sombra de dúvida, todos iriam interpretar como assalto, como sequestro. Imagina um grupo de pessoas, à noite, inclusive, gente, pela madrugada, as pessoas fazendo pedágios. Quer dizer, eu estou falando pedágio no sentido, eu diria, menos complexo do tema, né? Não era obrigatório, pedágio é uma coisa obrigatória, ali era pedágio de contribuição. Se o cara não quisesse, ele passava, mas todo mundo dava. Todo mundo contribuía. Tinha vezes que eu saía com o meu carro na rua e eu era parado assim em 15 ruas, gente, no meu trajeto. E aí você já separava até o dinheiro para você pagar em cada pedágio que você parasse. Tudo isso em prol da torcida pela seleção brasileira. Só por uma curiosidade, eu faço óculos, os meus óculos aqui nessa ótica que eu mostrei. Essa daqui, ó, é a padaria Beira Mar. Essa é a padaria mais tradicional de Niterói. É essa daqui, ela é famosíssima. Ali, inclusive, tem a praia de Caraí. Eu vou andando até ali
para mostrar para vocês. Depois eu volto por aqui porque o vídeo é mais longo. Então, era uma sociedade mobilizada para... Estou aqui na rua Presidente Bacher já. Era uma sociedade mobilizada para que nós torcêssemos pela seleção brasileira. Aquela expectativa. Eram sempre seleções de muitos craques. A grande verdade é que todo treinador da seleção brasileira, nessa época, tinha dificuldades muito fortes para poder selecionar aqueles que iam para a Copa, porque dava para montar assim 4, 5 times até. Você aí mais jovem deve estar achando que é exagero meu, mas não é não, os mais velhos vão concordar comigo. Dava para montar 4, 5 times de tantos craques que nós tínhamos. Nós éramos verdadeiramente um celeiro de craques. Bom, de uns anos para cá, infelizmente, aconteceu aquilo que eu vou condenar sempre, que é um processo de ideologização da seleção brasileira também. É quase que inacreditável uma coisa dessas, mas é direito de cada um não torcer pela seleção brasileira e até, eu lamento muito, de misturar a torcida pela seleção na Copa com política, com economia e com as frustrações que decorrem da não satisfação por não terem alcançado os seus êxitos, etc. A Copa de 2014 deixou isso bem claro, porque na Copa de 2014 nós íamos passar por um processo eleitoral e a Dilma, ela conseguiu se reeleger, não é, no final daquele ano, uma disputa fratricida até com o Aécio Neves. Vocês se recordam? Bom, aqui é a Praia de Caraí. Só para mostrar aqui para vocês, Praia de Caraí, tem ali o museu, enfim. Todo dia eu caminho por aqui pela Praia de Caraí para mostrar para vocês. Então, naquela época, houve muitas manifestações sociais no ano de 2013. Tudo começou, vocês se recordam, com um protesto que foi realizado até com propósitos benignos lá em São Paulo, um protesto pelo aumento das passagens de ônibus. Isso acabou se espraiando negativamente pelo Brasil inteiro com demonstrações de violência incabíveis, porque eu acho que o povo realmente tem que protestar, mas a forma como o protesto é realizado é que realmente dá o tom dos objetivos de cada um. Então, naquela época, vocês lembram, carros incendiados no meio da rua. Me lembro até que em 2013 eu estava disputando um campeonato pan-americano de polo aquático lá em Orlando, e dos restaurantes, eu via as cenas lamentáveis que aconteciam aqui no Brasil, com incêndios de automóveis. Ou seja, por exemplo, aquele automóvel ali, se estivesse na rua em algum lugar, seria incendiado. Agora, será que o posicionamento desse cara, dono desse carro, não era propensamente igualitário aos que estavam protestando, ou seja, aos objetivos da reforma, mas o carro dele era depredado da mesma forma, negócios, lojas. Então foi uma coisa assim que repercutiu muito mal aqui no Brasil. Realmente foi bastante complicado, não é? Pô, o cara, ô meu velho, vem cá, vem cá. Então, era um processo. É porque eu tô gravando um filme aqui, pô. Aí você pediu, eu falei que não, porque eu tô gravando o filme aqui, mas eu não vou fazer isso contigo não, que é meu amigo. Que isso? É porque eu tô no meio da explanação aqui. Só tirar uma foto. Tá bom, não tem problema não. Vamos tirar foto. Valeu, cara. Desculpa, valeu, tá? Que eu tô no meio do vídeo aqui. Muito obrigado, tá? Pô, quase que eu dou uma de bobão aqui, porque ele passou na hora, eu fiz um não pra ele porque eu tava gravando aqui o filme. Mas aí, graças a Deus, eu me arrependi 10 segundos depois e voltei atrás. Eu tenho essa capacidade de me arrepender rápido, mas é porque eu tava aqui gravando o vídeo e com o raciocínio colocado no tema, né? Aí eu falei que ia tirar foto depois, me arrependi e voltei. Ainda bem que eu pude corrigir por mim mesmo. Então é o seguinte, gente, houve aquilo ali e aí logo depois veio a Copa.
de 2014, né? Voltei aqui para Moreira César. Veio a Copa de 2014 e eu vi que os brasileiros politizaram aquilo ali. Muita gente deixou de torcer pela seleção brasileira porque se avizinhavam as eleições e o propósito era tirar o governo, na época do PT, acabou que a Dilma foi empichada em 2016, mas ela conseguiu se reeleger e as pessoas misturaram as coisas. Eu vi a gente comemorando gols de outros times contra o Brasil, eu vi pessoas, inclusive, infelizmente, comemorando gols da Alemanha, porque estavam insatisfeitas. Eu não vou torcer para essa porcaria dessa seleção brasileira, olha só o país como está. E eu, sinceramente, gente, lamento muito por isso. Em 2018 aconteceu a mesma coisa, na Copa de 2022 também, ou seja, ideologizaram a seleção brasileira, que sempre foi um símbolo da nossa pátria, sempre foi motivo de orgulho da nossa pátria, porque nós sempre disputávamos ali as competições, não é à toa que fomos campeões várias vezes, mas esse processo acabou fazendo com que muita gente deixasse de torcer pela seleção, porque precisa torcer contra a seleção, porque o governo que vigia, então, era opositor aos seus pensamentos. Muito provavelmente isso vai acontecer esse ano também, porque quem está no poder é o Lula. Eu já vi muita gente dizendo que não vai torcer pelo Brasil em nada. Isso é inacreditável, viu? Mas eu respeito. Mas que não vão torcer pelo Brasil em nada enquanto esse presidente estiver no poder. Assim como também eu ouvi na Copa de 2022 pessoas dizendo que não iriam torcer pela seleção brasileira porque era o Bolsonaro que estava no poder e que não iam torcer enquanto o Bolsonaro estivesse no poder, à medida que tinha a perspectiva dele continuar, porque ele era candidato à reeleição. Meus amigos, é o seguinte, o futebol sempre foi uma paixão nacional, continua sendo ainda. É bem verdade que o que eu apresentei para vocês no início do vídeo sobre craques, isso realmente não existe mais, porque, veja bem, eu vou apresentar aqui a minha opinião. Aconteceu um processo, eu vou criar um neologismo aqui, tudo bem? De inglaterrização do nosso futebol. O que é isso, Gil? Isso é um neologismo. O que é isso, Gil? Isso aí é o seguinte, é querer jogar igual o futebol inglês. O Brasil nunca vai conseguir jogar dessa maneira. Nunca. Sabe por que vocês estão vendo aqui que é uma rua que tem vários shopping centers, enfim. Nunca vai jogar. O nosso futebol é arte, nosso futebol é plástico. Nas escolinhas, os atletas hoje, infelizmente, mais hábeis, eles estão perdendo espaço para os mais corredores, para os mais atléticos, para os mais altos. Muito raramente você vai ver um jogador, na base até, que seja muito bom driblador, que meta gols lindos. Quando isso acontece e ele chega na divisão principal, quando ele chega no adulto, ele não prospera. Ele não prospera porque o que acontece é que ele acaba sendo barrado, né? Porque os próprios treinadores não gostam de plástica. Não tem mais espaço para o jogador pegar uma bola, driblar 4 e fazer gols. Jogadores como o Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Zico, Falcão, Sócrates, jogadores como Messi, tudo bem? Jogadores como Messi, jogadores como Maradona, dificilmente vão aparecer nos dias de hoje. E por isso, a Copa do Mundo, que para mim ainda tem o mesmo glamour, ela fica esvaziada de qualidade, de plasticidade. De fato, quando alguém, se vocês tiverem essa curiosidade, quando alguém tiver a oportunidade de buscar no Google
os jogos que aconteciam em outras Copas do Mundo, vocês vão entender realmente que a maioria dos times, mesmo aqueles mais fracos, tinham craques. Tinham craques no time. Gil, o brasileiro perdeu a habilidade? Não perdeu a habilidade. Isso é um processo que é apresentado nas escolinhas de futebol de inglaterrização. É isso. Porque é preciso jogar rápido, é preciso soltar a bola rápido, é preciso chegar no ataque rápido, é preciso voltar rápido para poder marcar, é preciso ter eficiência, eficácia, ter que correr. Imagina, essa daqui é a barraca que eu compro fruta. Pode separar meus abacaxis que eu vou pegar mais tarde. 5, tá? Separa aí pra mim, mas separa logo agora que tu vende meus abacaxis. Então, ó, você vê ainda tem a Casa Granado aqui em Niterói, enfim. Então, meus amigos, eu diria pra vocês o seguinte. O tema do vídeo aqui não é lhes persuadir a torcer pela seleção brasileira outra vez. O tema aqui é tentar não ideologizar o que está acontecendo ali, porque o que tem a ver o jogador ali, por mais que um ou outro se posicione, por exemplo, o Neymar, não sei nem se vai à Copa, mais ao espectro, totalmente ao espectro de direita, e outros jogadores também tenham se posicionado do outro lado, aquilo ali é a seleção brasileira, o nosso país, é o futebol, é a paixão nacional. Aquilo ali, meus amigos, é tão somente a torcida pela nossa pátria. Daquela camisa amarela entra em campo, aquela camisa amarela fazia tremer. Nos dias de hoje, infelizmente, não faz mais tremer. Mas eu diria para vocês, é preciso que faça tremer sim ainda os nossos corações. E esses caras mais velhos, como eu tenho 57 anos de idade, esses caras mais velhos se ressentem muito dessa época. Muito. Onde todo mundo parava para assistir ao jogo da seleção brasileira, todo mundo parava para assistir aos jogos outros, principalmente os que envolviam os rivais mais diretos, para que eles saíssem, fossem eliminados, para que nós chegássemos com mais força ali, com menos dificuldade nas finais. Eu sou de uma época onde essa hora eu já estava planejando junto com os meus amigos os enfeites nas ruas, os desenhos que nós fazíamos de jogadores. Me lembro da Copa de 82, nós fizemos na minha rua lá no Caxambi, no Rio de Janeiro, desenhos lindos, lindos. O símbolo da Copa era o naranjito, era uma laranja. Nós fizemos desenhos lindos de jogadores e tudo mais, mas às vésperas de uma Copa do Mundo, infelizmente, a situação ficou bem complicada. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte: ontem e anteontem, eu tenho feito as lives naturais e eu vejo ali no chat pessoas dizendo que vão torcer para a França. Caramba, torcer para a França, Brasil em campo, torcer para a França, pessoas que me acompanham, que são flamenguistas, vascaínos, corintianos, que são palmeirenses, essas pessoas falando que vão torcer pela França porque não concordam com os impostos, não concordam com as taxas de juros, não concordam com a dívida pública, não concordam com as articulações políticas e ladrão para cá, ladrão para lá, enfim, caramba, mas o que isso tem a ver, meu Deus, com a seleção brasileira? Me contem. O que tem a ver? Agora eu entrei aqui na rua Marise Barros, porque eu estou indo malhar. Então, o que isso tem a ver com a seleção brasileira? O que isso tem a ver com a nossa maior paixão? O que isso tem a ver? Por que você vai gozar do privilégio que ainda tem, não é, de você ser liberado mais cedo do trabalho e a partir disso ter a oportunidade de ver o jogo? Por que tu vai torcer pelo time adversário? Então, é um vídeo, na verdade, sensibilizador. De qualquer maneira, eu vou torcer para que vocês entendam isso
Quero as críticas de vocês aí. Obviamente que eu devo conceder o direito às pessoas de serem assim, de pensarem desse jeito, mas, meus amigos, é algo realmente incompreensível para mim. E aí, eu quero, então, me manifestar da seguinte maneira: não torcer mais pela seleção brasileira em função de safras ruins de jogadores é uma coisa, mas não torcer pela seleção brasileira porque a política, a vida não está te agradando, meu amigo, é deixar de viver, é deixar, inclusive, de ser brasileiro até. Essa é a minha opinião. Essa daqui é a academia onde eu malho e faço lives. É deixar de proporcionar a si próprio a alegria de comemorar um gol, tal como nós comemoramos os gols das nossas equipes. E tudo por uma grande bobagem, sabe por quê? Porque eu quero dizer aqui para vocês, eles não merecem que nós façamos isso. De fato, não merecem. Quando eu falo eles, eu falo aqui dos políticos, eu falo aqui de pessoas que de fato têm compromissos individuais e não conosco. Então nós não podemos deixar de curtir uma Copa do Mundo, que é a paixão nacional, por causa de política, e ainda por cima discutir em mesas de bares, porque a maior parte das pessoas torcendo pelo Brasil, e você aí, não é? Que nem um bobo brigando, porque está torcendo declaradamente no meio de um bar para uma outra seleção. Lembrando também a importância que tem o futebol numa cadeia de fornecedores, geradores de emprego, de renda, porque o futebol é assim, tem uma cadeia de suprimentos que envolvem a economia formal e a mais informal também. Tem pessoas que sobrevivem do futebol e não tem nem carteira assinada, aqueles companheiros que tomam conta dos nossos carros, aqueles companheiros que montam as suas barracas de cachorro-quente, aquela cervejinha que você toma fora do estádio. Ou seja, o futebol é a nossa paixão. Aí chega na hora da Copa, nós vamos torcer para quem? Nós vamos torcer para um outro time porque nós não concordamos com o que está acontecendo no país? De fato, eu acho que nós precisamos de momentos mais felizes, de momentos mais alegres, e nós temos o dever para conosco, para com nós mesmos, de proporcionarmos mais alegria a todos nós. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, diretamente aqui de Caraí, Niterói. Um grande abraço, deixa o seu like aí e se inscreva no canal. Valeu e até o próximo vídeo.